Salve, galera! E aí, estamos aqui para a última avaliação de tribos do jogo Lobisomem, o Apocalipse quinta edição. Nós vamos falar daquela tribo cheia de ares, cheia de imponência, mas tudo metido à besta, que são os presas de prata. Vocês podem discordar, até me convencer do contrário, mas por enquanto para mim é tudo metido à besta. Mas estamos começando mais essa avaliação de tribos. Espero que vocês tenham pacientemente nos esperado. Afinal de contas, vocês esperaram 7 dias. A gente esperou só 7 minutos. A gente estava gravando de agora, peregrinos, e cá estamos nós para falar de presas de prata. E dando aqui o espaço para as meninas darem um olá para a galera. Vivi, diga oi aí pro pessoal. Olá, pessoal. Última tribo. O Haga já gosta de começar polêmico, já dá para ver que Senhor das Sombras e Presas de Prata, o cara e coroa do antigo reinado Garou, não agrada esse nosso roedor batido no liquidificador com garra vermelha. Mas vamos ver o que a W5 trouxe de novo para a gente jogar de presa de prata, e principalmente para você que está entrando agora no mundo de lobisomem ou apocalipse, pegar uma tribo não tão doida por relacionamentos interfamília, que era um estigma da tribo pesado, e é um tema muito pesado para ser discutido à toa no RPG, porque a gente não tinha nada para explicar, falar, ou o porquê aquilo estava no jogo, estava para chocar nos anos 90, e talvez até dar uma cutucadinha na nobreza europeia, mas duvidamos. E ver o que os presas de pratas novos, com um símbolozinho mais bonitinho, porque ficou muito legal o glifo dessa galera, agora faz sentido, e traz pra gente nesse reboot maravilhoso da W5. Boa. Gilda! Vocês sabem que vocês colocaram por último os primeiros, né? Né? É o Iver com sua ordem Os alfabética, maldito nobres, Iver. né? Assim como na última reunião, eu tenho uma visão muito genérica deles e eu espero sair da reunião aqui com mil outras ideias. Mil outras ideias. Ansiosa. Ansiosa até para gostar, porque achei uma postura muito vampiresca, essa coisa meio aristocrática, vampiresca, nobre, de linhagens. Isso para mim não combina muito com lobisomem, então vamos ver o que vai. Vamos Dizem ver. as más línguas que eles são a cópia peluda dos Ventru, não é? Ah, pois é. Já joguei com Ventru e achei exatamente. Mas olha, eu tenho que fazer uma meia-culpa. Eu já joguei de presas de prata. Não posso falar. Enfim. Olha, eu também joguei, e eu vou te falar que o Falcão, no caso, o Urutau fazia assim com as asas na testa, porque eu era muito azarada. Boa. Então, dito isso, vamos começar a leitura do que se descreve inicialmente dos presos de prata. Pasme, eles colocaram um textinho minúsculo descrevendo inicialmente. Então eu vou ler primeiro a frase de efeito deles. O poder é um meio para o fim. Um trabalho de vida construído a serviço de Gaia. É tanto quanto uma responsabilidade quanto é um privilégio, se não mais. A sociedade Garou é inerentemente tribal, e onde as tribos existirem, os líderes emergem. Para os lobisomens, o manto da liderança foi há muito tempo atrás reivindicada pelos presas de prata, os quais são tão próximos de uma linhagem nobre quanto a cultura Garou produz.
há um legado de aristocracia, determinação e tão relutante quanto outras tribos são em admitir unificação nas circunstâncias extremas. Os Presas de Prata em jogo podem esperar motivar as matilhas deles, liderá-los na batalha, juntá-los a partir da derrota desesperada e inspirá-los a grandes feitos. É curtinho, mas já lança a ideia dos Presas de Prata sendo, por assim dizer, os nascidos para liderar a nação Garou. Mas eu vejo já uma pequena diferença das edições anteriores para agora. Pode ser que eu mude nesse bate-papo aqui, porque aí amplia minha visão. Mas no antes, essa característica nascido para governar era muito mais racial, descendente, por que não dizer logo dar nomes daquela cultura europeia de feudos, para, como a gente está agora vendo, de fato uma ideologia de ser o Marte, de querer ser aquele que vai puxar as dores para si e liderar a nação Garou sofrendo. Vamos ver se eu estou equivocado ou não. Gilda, tu quer comentar ou quer passar para Vivi? Então, Vivi, manda! Olha, Raga, eu concordo 100% com você. Esse texto introdutório, ele dá um direcionamento, palavra difícil, diferente do que a gente tinha de ideia que os textos traziam dos Presas de Prata, sabe? Ao tirar a importância de raça na W5, você coloca mais a missão do que do tipo Gaia me escolheu. E aí, a própria história das antigas edições diziam que um belo dia, numa manhã de sol, os Presas de Prata chegaram e escolheram os melhores parentes, os melhores territórios de caça e foram oprimindo os outros para poder purificar a linhagem dele. Pensamento totalmente eugênico e problemático do jogo, principalmente da tribo dos Presas de Prata e da desvantagem na época, que era por causa do inbreed, do incesto constante que eles cometiam. Toda a tribo tinha que ter alguma doença mental, alguma neurodivergência, tinha que ter alguma coisa mental e que estava ativa o tempo inteiro depois da primeira mudança. Então era uma penalidade absurda em relação a outras tribos, além de um pensamento extremamente tóxico e que influenciava muito o jogador de Presa de Prata. Muito. Não só os de Crias de Fenrir tinham uma fama, os do Endigo e os dos Presas de Prata também tinham, por essas questões. E agora ele coloca que a liderança não é só chegar e falar: meu pelo é branquinho, eu mando em você do pelo cinzinha, porque era assim definido no livro. Quanto mais puro Presa de Prata era, mais branco era o pelo dele. E a gente vê que lobo é inteiro manchado, né? Então gente, é cagadaço, desculpa, mas era cagadaço, né? E aqui você vê que a liderança, ela é finalmente demonstrada com um peso. Tipo, nos dias bons, nos dias ruins, nas vitórias e nas derrotas, você tem que estar ali. E é mais importante a liderança para salvar Gaia, né? Já que a gente não tem informações do culto de Luna mais, do que você mandar naquela patota do espaço X. E eles ainda colocavam os Presas de Prata na Rússia, com todas aquelas coisas dos Romanov e tudo mais, sabe? Eles colocavam um histórico humano também problemático, não da Revolução Russa, mas da família Romanov em si, né? Por isso, eu acho que esse textinho curtinho, ele já dá uma cutucada no que o Presa de Prata novo tem. Ainda tem características antigas? Tem, porque é um soft reboot, né? Uma sacudidinha nas sujeiras e nas aparas, não é uma coisa totalmente nova. Mas já deixa o jogador mais com o pé no chão quando ele lê, principalmente o novato. Ele não lê esse material achando: eu vim ser o rei, eu abro a boca, você abaixa a cabeça. Isso era ridículo nos jogos com Presa de Prata. Sabe? Tipo, discussões assim, um pouquinho brisando. Uma personagem minha, roedora de ossos, a Presa de Prata estava gritando com ela, né? E o narrador falou: ela tem raça pura 5, você está ajoelhada. Eu falei: eu estou ajoelhada,
mas eu não acredito nela e não acho que ela vale o cocô que ela faz. Menina, essa cena deu uma treta. Porque eu não sabia jogar. Falei, ué, eu me resigno a ela. Fisicamente, a minha mente é de Gaia. E essa visão de defender Gaia, não a nação Garou a todo custo, foi roubada dos Senhores das Sombras. Senhores das Sombras lutavam por Gaia, não pela nação Garou. Por isso que eles eram os betas perfeitos e faziam trabalho sujo por Gaia. E agora eles tiraram esse trabalho sujo, né? E colocaram como uma visão pro Presa de Prata. Eu achei que ficou legal na visão de nobreza do Presa de Prata e tirar o tudo por Gaia de uma visão distorcida de quem vai fazer a traição, a crueldade por Gaia. Mas aí, como eu disse, é Viviane, pode chegar no comentário aí e a gente conversa. Só não seja mal educado, porque eu vou ser mal educado com você. É isso aí. Gilda. Sem áudio. Perdão, minha filha entrou gritando aqui, eu tive que tirar o microfone. Eu precisava ouvir, porque vocês dois tinham mencionado como era antes. Tem algumas tribos que têm esse. Mas, assim, para mim tinha passado claramente a imagem de uma tribo, né, os Presas de Prata, como os destinados naturalmente a uma liderança. As pessoas, há quem goste de trabalhar a ideia de liderança como uma liderança sendo uma herança. Liderança, herança, né? Ela é herdada, ela é passada, né? Como um ato de tradição, né? E aí, poder, liderança e herança, os três não saem, não se desgrudam, né? Ainda bem que essa perspectiva racista, eu acho que hoje em dia a gente não está sabendo lidar com temas problemáticos e que podem ser abordados. Eu posso ter um racista, eu posso ter uma tribo racista. O fato de ter uma tribo racista não torna o racismo dela alguma coisa positiva. Pode ser justamente assim, um problema posto para. Se você tiver uma presa de prata, você vai ter que enfrentar esse problema dentro do jogo. Né? Enfim, pode ser. Né? A gente sabe que a gente está falando de um jogo de criatividade, imaginação, e eu posso pegar qualquer defeito de uma tribo e explorar aquilo achando que eu estou arrasando. Né? Eu posso adorar achar que é o máximo aquilo ali, que eu vou fazer um lobo que é racista, eugenista e tal, e tudo mais. Mas eu achei, para mim estava muito clara essa questão hereditária. Aí você disse que já mudou, da primeira edição era mais claro, né? Mas para mim que cheguei agora, para mim não achei que estava claro essa parte. Sim. Né? É isso. É só para complementar, Gilda, porque tinha uma coisa muito escrota nas edições passadas chamada raça pura. É um exemplo de como ele era usado. A Vivi relatou ainda agora. Se usava ele para provocar submissão nos demais personagens. Tipo, nós somos os melhores porque nós temos sangue puro. Vocês que não têm sangue puro têm que se submeter a gente porque vocês são seres inferiores. Isso era muito escroto. Isso dava muito espaço para racismo puro. E aí, com a retirada disso, deu-se para trabalhar um pouco a remodelagem dos Presas de Prata, porque os Presas de Prata bebiam muito disso. Ah, entendi. Não era nem só o jogador que usava errado, o texto não ajudava muito. E o que acontecia na época, né? Nós temos reclamações muito de temas que foram tirados de lobisomem e que eles poderiam continuar, como você falou, temas pesados, o racismo, desde que trabalhados, desde que explicados com um texto mais detalhado, e que não fosse enaltecido.
Então, algumas coisas que fazem parte de uma decadência de mundo, como preconceitos, por escolha editorial, ou como algumas pessoas, inclusive eu, adoro falar, por preguiça de lidar com a problemática que isso traria em mídias sociais e de trabalhar um texto decente, eles não estão na edição. Entendeu? Exatamente. Tá Concordo. faltando isso, porque, gente, o mundo não é cor-de-rosa. Todo jogador tem o direito de não querer lidar com esses temas. Por exemplo, eu sou uma pessoa deficiente, eu acho um saco ter que lidar com deficiência dentro do meu jogo de RPG. E trato muito bem com a minha psicóloga sobre isso, gente. Mas eu não gosto, porque eu já encaro todo dia. Tipo, então é assim, machismo e deficiência para mim é assim, ai meu Deus do céu, cadê minha espada sagrada, cadê minhas garras e mordidas, sabe? Eu vim aqui para me divertir. Mas assim, como tem gente que fala, bota o meu machista aí que eu vou arrancar a cabeça dele junto com a espinha. Cenas reais de mesa de lobisomem. Cenas reais de mesa de lobisomem. Assim, que vive se divertir, porém, o jogo tem uma carga de drama Sim. essencial. O jogo já coloca o homem e o lobo em lugares diferentes, e tem tribos que têm problema de lobo com lobo, Uhum. né? É claro que aí, se eu faço um texto e que eu fico trabalhando todo o racismo da tribo, só me resta um suco de racismo. Tá certo, Uhum. exato. Eu tenho que ter complexidade para poder fazer isso. E ainda tem outro detalhe, porque às vezes a complexidade ela pode até existir, mas o jogador às vezes simplifica. Exato. Porque ele quer um lobo machista, ele quer um lobo racista. Ele simplifica, a gente simplifica. Sim. Porque a gente simplifica para poder jogar, né, de alguma forma. E aí, enfim, tiraram. Mas eu acho que ainda consigo enxergar, Ainda tem. Uhum. né? Ainda é possível fazer deduções extremamente problemáticas, porque todo mundo que herda, como é que eles se colocam, acho que lá na frente vai aparecer, mas é como se eles respondessem, eu coloquei aqui, responde pelas derrotas da nação Garu em evitar o apocalipse. Gente, só os eleitos acham isso. E para eu me sentir eleita, o povo de Gaia, para não dizer o povo de Deus, eu tenho que ser melhor que os outros, eu tenho que ter uma forma de superioridade, É isso isso mesmo. Ou tá de aí, espírito. é inerente. E agora a culpa cai no espírito. Como o jogo tirou a questão de raça, ela não é mais definitiva. E assim, ele tira, mas não tira, porque tem uma parte lá que fala: Garu não. Você vira um lobisomem, você vira um Garu por um motivo que os lobisomens não entendem, mas pode sim ter um lobisomem na sua linhagem, tanto de lobos quanto na sua árvore genealógica ali de humano. E poderia totalmente ter tirado essa parte, mas não tiraram para não brigar com o jogador velho que vai comprar a edição nova. Você não tem mais, porque foi Gaia que decidiu ali que você era diferente, você virar um lobisomem. Então, aí o que eles fazem? Eles jogam no espírito, porque a tribo virou mais espiritual, que é os escolhidos do Falcão são os melhores. Isso também tinha nos Senhores da Sombra. Os escolhidos do Avô Trovão eram os melhores. Aí o que eles fizeram? Eles já fizeram, vamos colocar mais carga no Presa de Prata e vamos tirar um tanto da carga dos Senhores da Sombra, sabe? Você vê que essas mudanças problemáticas foram espalhadas, porque toda tribo tem pegadinha. Tem a pegadinha de ser foda, tem a pegadinha de ser ruim, tem uma pegadinha do que é muito legal ser espiritual, mas você fica alienado. Todas elas você tem. Porque não é perfeito. E é maravilhoso em lobisomem. Tem não achei não, ainda não vi defeito. Mas assim, é pior, você percebe como ficou pior? Que quando eu estou tratando de racismo, de lobo branco contra lobo manchado, eu consigo combater. Agora, quando se torna uma coisa espiritual, como é que eu vou combater? Se isso é a ordem natural das coisas. Mas
É por isso que eles tentaram tirar e não tiraram certo. Aí entra a cagada do trabalho mal feito. Porque o que acontecia? Né? O que acontecia? E é um mal da comunidade de lobisomem. Experimentar fazer um presa de prata negro. Pra ver o reboliço que isso dava. E você fala, mas gente, todas as culturas têm rei. Por que eu não posso fazer um presa de prata indígena brasileiro? A Ariel preta. Porque A você não pode. sereia É preta a que mesma foi o treta. Você escândalo. imagina o rebuliço que ia dar esse jogo. E você acha que a editora quer mexer? Enfim, Então, tipo, não adianta, a gente acaba fugindo. Falou de presa de prata, a gente cai em racismo, eugenia, incesto e tudo mais. Não tem como. para que a gente possa esticar um pouco mais dessa discussão, bora ver o Vamos, que é dito que são os vamos. presas de prata. O pesado paira sobre a cabeça que usa a coroa, e este adágio é verdadeiro para ninguém tanto quanto os presas de prata, pois eles reivindicam o fardo da liderança entre as tribos que também se elevam entre os garou, ou seja, é tudo metido a besta. Claro que poucos outros lobisomens são tão sanguíneos sobre o legado de nobreza deles, mas poucos conseguem argumentar que os presas de prata fazem de fato bons líderes. Então, novamente, por causa dos presas de prata terem tradicionalmente possuído a função de líderes entre os garou, eles não são de alguma forma culpados pelo colapso da nação garou e a sua falha de evitar a era do apocalipse? Sim! A cultura, Não. a cultura garou, por sua natureza, busca líderes fortes e historicamente caiu para os presas de prata assumirem essa função. Aqui onde escrevem, isso é o que eles dizem, tá? Para seu crédito, para seu crédito, a tribo está sempre ciente dos riscos de tais funções. E desde o tempo imemorável que ela teve relacionamentos complicados com o Harano quanto com o Halglosk. Na extremidade do espectro pertence ao tirado presa de prata, perturbado pelo Halglosk, dilacerando aqueles que questionariam o poder ou sabedoria deles. Na outra extremidade do espectro se coloca o presa de prata atormentado pelo Harano, sentindo que não importa quantos garou jovens eles lançam na boca da Wyrm, a batalha já está perdida. Assim, acompanhar o prestígio da tribo presa de prata é uma nota de tragédia. O relacionamento da tribo com o mundo espiritual é igualmente complexo. Muitos espíritos, provavelmente ainda mais do que os próprios garou, ainda honram os antigos pactos forjados pelas lendas dos presas de prata. Hierárquicos quanto eles são, aí aqui a gente escuta gritando meritocracia. O respeito dos espíritos pelos presas de prata é profundo, embora possa se provar ser uma espada de dois gumes. Simples, os espíritos intratáveis falham em ver a nuance nas escolhas eticamente ponderadas de um presa de prata. Os lobisomens de outras tribos, particularmente os membros jovens dessas tribos, repudiam a aristocracia hereditária, em cuja luz os presas de prata se lançam. Entre os anciões tribais, as práticas anacrônicas ainda prevalecem, das noções do espírito divino alinhadas a Gaia, à manutenção das concubinas, as simples afetações por modos de se vestir antiquados. Certamente, os participantes irrelevantes toleram recitações de números feitos, pelos quais os presas de prata são enaltecidos, mas como isso se traduz na nobreza herdada no tempo do Apocalipse, ficou muito em questão, talvez mais surpreendentemente entre os garou jovens da própria tribo. Eu quero aqui, o meu foco de comentário, antes de passar para as meninas, é no que ele descreve dessa relação com as novas gerações. Isso a gente vê muito, isso aqui eu vou meio que estabelecer um paralelo com a nossa realidade. Eu vejo muito, mais do que nunca, conflitos de gerações anteriores com as que estão vindo agora, que estão bebendo direto da tecnologia. Eu imagino vocês que já devem ter escutado: ah, é na minha época que era melhor, as músicas eram melhores, não sei o que era melhor. Gente, são outros tempos.
outras realidades, outras necessidades. Isso é uma das coisas que eu enxerguei aí nesse texto. Um conflito de um Presas de Prata que ainda está agarrado a costumes antigos, hierárquicos e não, por que não também dizer meritocráticos, com jovens enxergando que o mundo está se acabando, se destruindo, e ainda tem nego querendo se dizer o máximo e querendo liderar com isso. Esse aqui é meu veneninho escorrendo. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, passo para Vivi. Pois é, o que eu gostei é que agora está escrito uma parte de destaque, que é a tribo, né? A briga geracional em Lobisomem. Porque desde a segunda edição ela está aí. A briga de gerações, do novo questionando ao velho. Por que você mantém seu estilo velho se ele não está funcionando? Ele não deu resultado, não aconteceu nada. Por que você está preso a essas coisas velhas? E essa briga geracional também ela não era tanto foco de jogo. Então agora, quando você faz um Presa de Prata, tá aqui, tá na explicação da tribo, tá em destaque para o seu narrador e para o seu jogador, que você pode muito bem colocar essa questão do porque o velho é mantido se ele é inoperante, ele é inefetivo, não é? E cobrar dívidas e lembrar o passado é a parte de se agarrar à glória do pré-apocalipse que o Presa de Prata tem. Não vamos saber ainda como foi trabalhado. Cortou o áudio. Cortou teu áudio. Tu tá escutando, Gilda? É comigo. Ah! Aguenta aí, eu vou sair e voltar. Aguenta aí. Voltou. Vê se foi, Raga. Voltou, era comigo. Que horas mesmo. Cortou? Mais ou menos uns 5 segundos antes de eu te falar que cortou. Ah, então foi bem na parte dos pactos com os espíritos. Vamos lá. Então, depois dessa guerra geracional, o Presa de Prata ele se prende muito a esse passado com os espíritos, e isso é mostrado nos dons. Você tem dons para cobrar e lembrar espíritos de pactos passados e de alianças passadas. Então, é uma tribo que ela vive muito desse passado glorioso, que o livro não dá detalhe, né? Mas que é glorioso aos olhos de quem? Já que o Apocalipse chegou. Né? Então, é bem aquela questão. E eles não são culpados pela derrocada, né? Como o livro ele se passa 30 anos depois da primeira edição, os heróis das outras edições estão mortos, eles são citados, eles são lendas, né? Não tem ficha, não fala do papel, mal fala do que eles fizeram, mal cita. Então, se você gostava do Lord Albrecht, se você gostava da Mary Cabra, se você gostava do Cuniesco, esqueça, eles são notas de rodapé nesse livro, até porque, pela lógica, eles estão mortos. Morreram. Os caras estavam desde a primeira edição de 90 e pouco, morreram ali depois de 20 anos. Deixa eu só tirar esse balão daqui de cima. Vai pra lá, balão. Não adianta, ele fica querendo toda hora colocar a cabeça em mim. Mas os poderes te ajudam a lembrar. E uma coisa que é uma questão do lobisomem agora, que eu já comentei em outras tribos, acho que bem no Conselho Fantasma, que é: olhem as capacidades espirituais do Presa de Prata. Agora ele é muito ligado ao sangue, por causa dos nomes, mas à unidade da matilha. Então, aquele líder que mandava, que gritava e que entra em Hal Bloss, que sai matando todo mundo, agora com o vínculo espiritual da matilha, ele está realmente a ponto do Presa de Prata conseguia, até Presa de Prata nome, de renome 3,
ele consegue sentir onde os membros da matilha estão, ele consegue sentir se eles estão feridos, ele consegue unir essa galera pela força do espírito dele, né? Então isso também ajuda a você deixar de ser os senhores da guerra de hoje em dia, que estão em seus escritórios seguros, apertando botões e movimentando dinheiro, enquanto o soldado, geralmente pobre, está lutando na guerra por ele. Então é uma mudança que eu gostei nessa parte de quem é o Presa de Prata, porque não queira dizer que meu papai lutou na guerra em 1990 e liderou uma matilha, que isso não vai adiantar, meu filho. Você vai ter que lutar junto do lado dos seus filhos e dos seus amigos, dos seus colegas, de quem você conquistou. Então, reforça essa capacidade de briga geracional, sabe? Da ferramenta. Porque não é mais só um novinho falando, mas por que você não foi para a terra? É o novinho que está sentindo a guerra, né? Quer dizer, foi para a guerra. É o novinho que está sentindo a guerra, chegando para o velho, que não foi para a batalha, e falando, por que você quer ser respeitado se você não lutou do lado dos seus colegas? Se suas técnicas mataram aquela tribo que ajudou a gente? Então dá força para o novinho se movimentar e posicionar. E que é uma coisa que a galera mais nova está fazendo hoje. Eles se unem e forçam e falam coisas que parecem absurdas para a galera do na minha época era melhor, né? E tem ferramentas. Então eu gostei muito dessa possibilidade de dar cerne, de dar carne na briga geracional. Porque, sabe, tipo, eu sou velho, me obedece. É muito paia, gente, é muito paia. Eu estudei em colégio militar, não faz sentido um velho mandar em você. Você só aprende a se revoltar no colégio militar. Você fica, o que esse velho tá falando que é melhor o que ele fala? Só que você vai fazer o quê? Num ambiente hierárquico e altamente meritocrático. Que nem é pelo seu poder. A gente sabe que a meritocracia é totalmente distorcida. Então você chega e você quer questionar. E agora, virando com 3 metros de altura para bater nos outros, é muito mais fácil questionar. Boa. Gilda? Vamos lá. Acontece que, né, eu tenho uma tradição de liderança. Eu tenho jovens presas de prata gerados dentro dessa tradição, que não está mais claro nesse livro, mas como vocês falaram, eu não posso descartar. E eles são as maiores vítimas do fracasso, da incompetência dos mais velhos. Então, assim, quando eu não aceito o novo, eu estou resistindo para manter a tradição que me trouxe ao ponto que eu estou. Então, então, quando a gente fala assim, na minha música era boa na minha época, isso é uma infantilidade. Isso é porque você não quer aceitar que passou e que hoje o Rio passou e que hoje é hoje é a Anitta, hoje é... Você não... O problema é seu. Então, assim, quem não aceita uma coisa, ele está resistindo. E isso é perfeito, isso encaixa perfeitamente numa pessoa que vem dessa lógica do Presa de Prata. Isso é deles. Eles não podem buscar um novo, porque eles se sustentam no velho, no antigo. Só que você está num mundo em colapso, você está num mundo que está acabando, você está com uma geração de jovens que não vão ter a legitimidade. Eles não vão ter mais legitimidade. A legitimidade vai morrer com os idosos, se é que existe. Se é que ainda persiste. Talvez ela persista porque a gente tem problemas no mundo com o diabo velho. O diabo velho vira santo. Né? Então, a gente não toca muito nas gerações mais velhas, que foram bélicas, que foram problemáticas, que foram racistas, que foram tudo que tu pode imaginar. Mas os mais novos não são mais. Aí houve eles estão desiludidos, rompendo e propondo o novo, né? Seria muito bom um jovem presa de prata
com os problemas que tem que estar marcado fisicamente. Porque o Presa de Prata mais novo, ele ainda tem que lidar com o que ele carrega fisicamente, sequela das escolhas de cruzamento anteriores a ele. E ele não tem legitimidade, a tribo dele não tem legitimidade, a tribo dele carrega o fracasso. E aí ele teria que trazer um novo, reinventar uma tribo, reinventar, superando talvez a ideia. Talvez aí essa crise geracional traga para o tema a questão do próprio racismo. Olha, a gente não quer mais isso, a gente não concorda mais com isso, né? Mas, assim, como eu vou visualizar isso dentro do jogo, entendeu? Perfeito. Vamos então agora observar o espírito patrono dos Presas de Prata, que poderá melhorar um pouco mais a amplitude das nossas análises desta tribo agora. E o espírito patrono dos Presas de Prata é o Falcão. A visão zelosa e comportamento nobre dele inspira os Presas de Prata a perseguir os objetivos deles e para inspirar outros a segui-los nesse empreendimento. O Falcão e os Presas de Prata são associados com a honra. Qual é o favor que ela entrega? O Falcão recorre aos Presas de Prata para liderar, tanto pelo exemplo quanto na conduta. Os Presas de Prata podem adicionar um dado às paradas de dados de persuasão ou liderança relacionadas com fazer os outros seguirem o conselho, sugestões e ordens diretas deles. É aqui que eles se impõem, porque tem um espírito facilitando esse desejo deles. Mas a proibição, o Falcão, sendo um espírito orgulhoso, e a desonra traz grande vergonha para ele, se um Presa de Prata toma uma atitude que faz ele arriscar a decepção ou perda de renome, ele pode recuperar um único ponto de força de vontade no começo da próxima sessão, ao invés do índice de autocontrole e perseverança dele. Gente, vocês podem achar que essa proibição não esteja pesada, mas dependendo de como foram os resultados das ações da matilha, pode não haver momento nenhum para esse Presa de Prata se recuperar, porque é só fracasso, só perda, só desonra, porque, gente, o mundo já está em declínio. Como você vai conseguir satisfazer os espíritos, satisfazer a sua sede, satisfazer a nação Garou, quando tudo à tua volta está te direcionando para a derrocada? Pode ser uma proibição bem pesada, onde as vitórias vão ser coisas espasmáticas. E aí, como lidar com isso? Depende do tom que vai ser da narrativa de jogo. Aqui tem espaço para as duas vertentes. O que tu acha, Vivi? Né? Eu gostei. E primeira ficha que eu fiz para jogar, né, na W5 foi de uma Presa de Prata. Falei, vamos ousar, né? Vou jogar com uma tribo que eu nunca gostei de jogar, gente. Nunca gostei da tribo como ela era, né? Essa parte meritocrática e absurdamente hierárquica não é a minha praia. E uma coisa legal, aqui fala o Falcão, porque esse livro foi feito pela galera do Hemisfério Norte. Então, sinta-se livre para colocar a ave de rapina da sua região. Então, nesse caso, o Carcará aparecia para minha personagem, né? Quando tinha que mandar alguma mensagem e ela via a figura do Carcará, guiou ela várias vezes. Como eu disse, muita azarada nos dados, a minha Presa de Prata obviamente beirou a perda de renome. Ela colocou em risco o renome dela por causa de um plano assim que a gente fez, e ele foi muito bem planejado, só que foi um plano inútil. E só o fato da minha personagem não ter conseguido
observar como líder, né? Como pensando em liderança, que aquele plano seria inútil no momento, colocaria a gente mais em risco de perda do que de vitória. E era um plano mais focado nela, para ela ter a liberdade. A mesa sentou e falou: e aí, gente? Isso perderia renome por causa disso, disso, disso? E aí foi toda uma conversa na mesa, porque ela ia, não só, ela não ia perder o renome, mas ela ia ficar pela falha no renome dela, de ter levado a matilha inteira para um plano onde a gente saiu ferido, além de entregar para o inimigo que todo mundo ali era lobisomem. Né? E assim, como que um líder leva para uma cilada? Porque a matilha não tinha líder, não tinha alfa, mas em cada missão, cada um fazia o que era melhor. Ela estava na missão no território dela, ela fez. E que falha é essa, já que o Carcará dava a capacidade de liderar para ela, como é que ela liderou para uma presepada, sabe? E é legal porque no off do jogo rolou toda uma conversa com o jogador, com o narrador, para a gente decidir. Isso realmente faz ela perder os pontos. O Carcará vai virar de costa para ela por um período. Porque é muito fácil, o Raga acertou perfeitamente. É muito fácil dar errado. Porque a vitória é uma esperança. E quando você falha nos seus testes de fúria, gente, 4 dados de dano, a gente derrubou o muro da casa, a gente derrubou todo um lado da estrutura da casa. Eu falo, gente, porque eu não fui a única a falhar. Então você tem assim, não só a narrativa, você tem os dados de fúria para pegarem no seu pé. Então é um negócio que é presente no jogo. Lá a gente sentou para conversar, porque nem a gente estava imaginando que ia ser tão presente a falha, do jeito que foi. A gente matou o humano, a gente fez muita cagada, foi muito cagado, foi um plano todo cagado. E ele era lindo no papel. Então como é que essa liderança agiu, né? Já o favor, eu acho muito interessante, porque as aves de rapina treinam seus filhotes por muito tempo a observar e atacar. A voar, observar e atacar. Depois, como toda ave, ela chuta para fora do ninho e vai se virar. Mas ela treina, ela passa todo um tempo treinando. Então faz sentido você ter um ave de rapina, você ter um falcão ali do seu lado te ajudando a convencer os outros. Assim como faz sentido ele não se dá bem quando ele ataca, porque imagina um mergulho de um falcão mal calculado, ele vai explodir no chão. O carcará vai explodir no chão. Então, eu acho que é uma das tribos também que casam muito o espiritual com a proposta. É um cheat code, de favor? É um esqueminha ali, porque você já lidera mais fácil. Mas o lobisomem tem essa parte espiritual e você, que nasceu de qualquer canto, não precisa ser, exatamente, entra na que a Gilda falou, é uma juventude que não veio desses laços sanguíneos, que apareceu em cantos distintos do mundo, porque a ave de rapina tem diversos lugares, só lá no Polo Norte que não tem, Polo Sul que não tem, por questões climáticas, mas vai ter em lugar, todos os cantos, uma ave que caça. Você está em qualquer canto do planeta, você vai aparecer. Aí chega o velho e fala: você é filho de quem? E o Presa de Prata fala: ué, do Toninho da Dona Maria, ali na rua do mercado. É lógico que vai ter briga. Claro, você pode ser, tipo, de uma família nobre, de uma família rica. Você pode ser um humano que já tinha tendência em liderança, que já tinha tendência em manipular os outros. Tudo você já pode ser, mas não é fácil. Na hora que os 3 ali da matilha olham para você e faz assim: o que a gente vai fazer agora? Porque você lidera melhor, sua estratégia é melhor, sabe? E agora, José? Eu acho muito, muito legal a bênção e a falha, né? O custo, eu adoro. Perfeito. Gilda! Então. Adoro quando a Gilda fala então.
ainda caberia. Olha a descrição da tribo. Eles fracassaram, eles tinham que evitar tudo que está acontecendo aí. Ainda cabe eu ligar eles a uma ave tão especial como o falcão? Ainda cabe eu falar em renome, porque, na verdade, eles já deveriam entrar no jogo tendo perdido parte do que seria socialmente dentro do grupo, dentro dos grupos de lobos, eles já deveriam ter perdido isso. Jogar já não teria que ser uma tribo que já tivesse que ter esse. Vocês não estão concordando? Não sei. Sim, Vocês não sim. entenderam meu ponto de vista? Entendemos. Tinha que Que ser uma tribo o nova. Falcão Tinha não uma tribo nova. representa mais eles? Dentro do contexto do jogo, o Falcão não representaria mais eles? Eles são um signo da incompetência, da liderança que não teve, da tradição que não respeitou, que subjugou. Então, Eles poderiam ter caído. Eles poderiam ter caído que nem o. Não caído para o Wyrm, mas caído para o desespero, porque o próprio texto fala que eles caem ou para o Arano ou para o Hallglosk. Eles poderiam totalmente ter caído e ter surgido uma tribo nova com lobos novos, com humanos novos e que não se chamasse Presa de Prata. Muito. Uhum. E aí a gente cai no fanservice pro jogador velho, que é uma bosta. Mas poderia ser outro espírito, poderia ser, inclusive com a mesma função de peso de liderança, totalmente novo. E deixar ele junto com os frustrados que criaram o culto de Fenris. Por exemplo, se eu tenho no jogo, na mesa, eu sou uma presa de prata velha e a Vivi faz uma jovem presa de prata, não funciona o a favor. Uhum. O a favor do presa de prata não pode funcionar, principalmente entre presas de prata. Uhum. Uhum. Eu não vou aceitar. Você não vai me convencer. Não tem o que você faça que me convença. Sim. Nem dentro deles, enfim, eu acho isso. Sim. Eu acho isso. Eu tô concordando com a linha de raciocínio. Poderiam ter reformulado mais essa tribo. O espírito patrono aí, ele ficou totalmente. Ele quer se sustentar a nobreza ainda existente deles, pelo espírito. Eu vou sustentar essa nobreza, essa símbolo de capacidade. Porque o símbolo ali é um símbolo, como a Viviane falou, era um símbolo de perspicácia. Como? E que a tribo nunca foi boa. Como eu sustento essa perspicácia com todo o cenário do jogo? Me diga. É literalmente assim. O Falcão só tá ali. Obviamente, isso não tá texto, não tá nada. É exatamente para justificar o ponto da Gilda, dobrando todas as lógicas. O Falcão tá ali pra geração nova. Uhum. Que pros velhos. Porque pros velhos, o Falcão bateu a asa, gente. E que a geração nova, talvez, não tenha nem identidade, gente. Eu posso fazer um personagem presa de prata, jovem, que negue o renome da família dele, entendeu? Que busque uma identidade. Uhum. Aí a regra quebra um pouco isso. Porque o renome é pessoal, né? O renome é pessoal e você depende do renome para lidar com o espírito. Aí a regra te amarra. Sabe? Onde o texto corrido e de interpretação te dá esse problema de falta de lógica, a regra vem e te amarra. Do tipo, você não pode renegar seu renome, sabe por quê? Porque é regra que você tem que ter ele maior do que os outros renomes. Aí é uma bosta. É uma bosta. Você pode falar, gente, que Falcão, que nada. Porque era que nem quando você podia escolher o espírito. Você fala, eu não sou abençoada pelo patrono da minha tribo. Eu vou procurar um outro espírito que condiga comigo e ele vai me abençoar e eu vou servir a ele. Agora, nesse jogo, não tem mais. Uhum. E aí ele te corta nessa hora. E é dos problemas da W5.
O livro básico, ele te massacra com poucas possibilidades de personagem. Sim. Ele te massacra. E aí, num Presa de Prata, que esse Presa de Prata novo pode ser abençoado e falar: eu vou lembrar o espírito do pato, vou colocar qualquer espírito, eu vou chegar com o meu dom, convencer o espírito do pato que ele já teve tratado com a gente e que agora é ele que vai me guiar. Você não pode fazer isso, porque a regra do patrono te amarra no falcão. O Presa de Prata tinha, assim, que ser uma tribo nova. Pegava os Presa de Prata velho com suas tradições. E velho, eu tô falando, não precisa ter 60, 70 anos, gente. Pode ser muito bem um Presa de Prata de 40 aninhos ali, que é um teimoso. Pega esse Presa de Prata, joga ele lá com o culto de Fenris, que quer tradição, quer sair matando ou ficando deprimido, com apático, né? Deprimido não, apático com Arano ou com Halgloski, e faz uma tribo nova com essa ideia de liderança, um outro espírito, porque você tem, gente, espírito de qualquer cultura, espírito de animais que tem essa questão de liderança em seus bandos, sabe? Teria muito, muito mais Olha, sentido do por exemplo, que eu acho manter. que o leão se encaixava bem pela formação de como eles se reúnem, entre tendo o macho liderando um grupo de fêmeas e ele sempre encabeçando a questão, entre aspas, da segurança, e as fêmeas sendo a questão do alimento. Acho que o leão poderia ser uma opção. Aí, ó um bagueirinha agora, é um É. bagueirinho que apareceu. A panterinha. E você tem grandes felinos também, até em lugares frios, que você pode regionalizar Isso, seu jogo. isso. Falar, mas aqui na América do Sul não tem leão. Tinha onça, meu amigo. Já que ninguém falou nada de raça metamórfica de onça, de felino, você pode ter uma onça. E estamos falando de espíritos e o que é de Exato, concepção do espírito. exato. Ficaria muito melhor uma tribo nova no lugar. Muito. Tem algumas tribos que, assim, não precisava de recalchutagem. Elas precisavam mesmo ter cedido lugares ou simplesmente tirassem, que nem tirou o portador da luz interior. Tira do jogo, não é um reboot. Tira do jogo, não precisa fazer a galera cair. Ah, os fãs antigos não vão comprar livro, vão reclamar. Eles vão reclamar de qualquer coisa, gente. O Lobisomem Quinta Edição foi, assim, um tsunami de jogador. Que esquece que ele pode continuar jogando o que ele quer. Sabe? Então dava para fazer uma galera nova. Sim. Bom, Tá diga, mutado, Gilda. Não só apagar, não é, tira o Presa de Prata, mas poderia fazer isso, né? Remodelar. Trazer os novos e com um novo espírito patrono e com uma outra construção, porque quando eu coloco isso no contexto do jogo, no contexto do livro, né? Fica até difícil, fica meio forçado eu tratar alguém com renome, com tudo, a não ser que eu me distancie profundamente do que, a não ser que eu não faça uma mesa que trate do campo dessa questão de mais ampla do que o jogo próprio traz, né? Sim. É igual essa presa de prata minha, ela era uma presa de prata rica e ela se afastou totalmente da matilha não, da família, porque a família era um problema. Depois, no ataque que falhou, foi contra a própria família dela. E ela se afasta, ela se renega ali daquela família para ela poder viver e ser o lobisomem que ela é. Porque no meio familiar dela, que era uma família que falava de sangue, de herança, de poder de mandar, e eram tipo, absurdamente opressores e criaturas malignas, que o tio dela já era uma criatura da Wyrm, e ela só descobre com a primeira mudança, ela já tinha se afastado, porque já estava corrompido. Qualquer coisa de nobre que a família dela teve já tinha caído e falhado, que nem a galera do passado falhou. Então você acaba tendo que fazer isso. Seu Presa de Prata jovem, se ele não veio realmente de um lugar
totalmente novo, porque o espírito colocou ele ali, né? O espírito abençoou, Gaia permitiu a mudança. Você precisa dessa quebra na sua história. E ela, obviamente, tem N formas de fazer com a criatividade do jogador. Porque você precisa largar esse lado velho que vai boicotar seu jogo. Uhum. Vai desanimar teu jogo. Ou você enrasca para um lado das tribos aí e sai matando todo mundo. O lado dos Arano da vida. Bom, Arano não, Halglosk. bora para avaliação? Bora. Bora avaliar. Chegando à última avaliação da nossa série de avaliações de tribo. E eu viro para a Gilda, de 1 a 9. Como você classificaria os Presas de Prata? Essa é a minha terceira nota 6. 6. Perfeito. Quer justificar? Eu achei ela eu achei ela desconectada com o tema, sem sentido dentro do tema do jogo. Basicamente isso. Difícil, inclusive, para jogar, porque eu acho que se eu fosse narrar um jogo com Presa de Prata, eu ia deixar a vida dele muito difícil o tempo todo. Não ia ter muita maturidade, não. Boa. E tu, Vivi? Eu deixo no 7. 7. Eu deixo no 7. Porque assim, eu gosto de um jogo difícil. Tipo, eu jogaria tranquilamente com a Gilda, deixando a minha vida um inferno. E porque o Presa de Prata de agora me dá mais ferramenta para fazer essa vida difícil e o custo da liderança. Porque como eu sou muito questionadora, isso já me deu muito problema em trabalho. Eu questionar chefe onde não devia questionar. Eu gosto de personagens que têm essa veia, que vai ter um pé não na rebeldia, porque pode falar que você é um rebelde sem causa, mas no questionamento, porque o status quo é mantido. Então eu acho interessante agora para a nova geração. Mas, como falei, totalmente faria uma tribo nova. Não manteria as raízes do passado. Então o 7 tá ali. Perfeito. E a média? Tô aqui pelo drama. Então, a média de avaliação ficou 6,5. Então, fechando todas as avaliações, em primeiro, como melhor avaliada, tivemos Roedores de Ossos, tivemos Conselho Fantasma e tivemos Peregrinos Silenciosos. E como a menor avaliada, tivemos o Caçadores de Vendavais. Se eu não me engano, é esse o nome. Caçadores de Vendavais. Tá aí toda a relação. E aí a gente vai olhar para a avaliação que a comunidade, pelo menos aquelas 8 pessoas, fizeram sobre os Presas de Prata. Vou já aqui mostrar para vocês. Vamos lá. Tá aí na tela para vocês. Vamos lá para o finalzinho. E tivemos 2 para indiferente e 2 para entre gostei e indiferente. E a gente teve aqui uma pulverização entre os demais, mas o que ficou em cima foram esses 2. Realmente, Presa de Prata não agradou. Agora, não agradou. A gente vai para as considerações finais. E um até logo para a galera, deixando para começar para a Vivi. Bem, gente, estamos aí com a problemática das Presas de Prata, um pouco renovada, com um foco novo, mas ainda presente. Não é uma tribo que é agradável para os jogadores velhos, né? Que a gente vê muita gente reclamando que eles perderam toda a sua majestade e pelugem branquinha de Branca das Neves. E porque né? Esperamos que os jogadores novos gostem bastante da ideia de serem revolucionários e mudarem a casa e jogar essas múmias de Garu velho dentro do armário e tomarem as rédeas da tribo. Até, quem sabe, num material novo, aparecendo novos espíritos para ajudarem essa galera nova dos Presas de Prata. Mas tentem jogar. Eu falo, tente sempre mudar de tribo e ver, claro, respeitando seus limites, para você conhecer as tribos
E as combinações de poder com ritual que agora o jogo tem, de histórico humano, de arquétipos, porque é interessante, mesmo que você não coloque em mesa, faça a ficha para você se aprofundar no cenário e ver as possibilidades que o W5 trouxe. Temos coisas ruins? Temos, nenhuma edição é perfeita, ainda mais de Mundo das Trevas. Mas tentem e explorem o livro, vale a pena. Mesmo que ele está em inglês, mas a gente sabe que o chat GPT está por aí. E ele é mais rápido. É isso mesmo. Gilda, suas considerações finais. Eu fiquei pensando aqui, eu acredito que uma mesa só de presas de prata talvez dê um bom jogo. Uhum. Talvez funcionasse bem, né? Porque é um tema que poderia envolver a todos. Seria bem interessante, Uhum. né? A Gilda caindo pra monotribal, gente. Só quem viu todos os vídeos sabe. Porque aí você consegue abstrair o problema com o espírito patrono, do renome e tudo mais. Isso pode virar central e vira uma boa. Fica quase um jogo de vampiro, mas tudo bem. Fica parecido com o jogo de vampiro, essa coisa, né? Mas não, foi o último e eu achei que foi o que menos encaixou bem no contexto do jogo, no contexto do livro, na história do livro. Uhum. Foi o que ficou com um lugar muito comprometido dentro da minha interpretação. Perfeito. Bom, galera, aqui chegamos ao último avaliação de tribos. Daqui em diante, Gilda, Viviane, Breno e Mary Jane irão se juntar comigo para criar seus respectivos personagens, pois está com previsão para o mês de abril nós realizarmos o arco inaugural desse grupo de jogo de Lobisomem Apocalipse no Belém das Trevas. Tem muita coisa aí pela frente que eu quero explorar com eles e vai depender muito também da formação que eles vão colocar para os seus personagens. A Gilda já me deu aqui uma prévia do que ela pretende fazer. A Vivi já vem já há bastante tempo dando sinais do que ela também pretende fazer. Mas ainda resta Mary Jane e Breno para ver como essa coisa vai se fechar. Então, para vocês que acompanham aqui o Boteco do World of Darkness, na semana que vem, daqui a 7 dias, a partir desse vídeo que vocês estão assistindo, retornaremos com os lore sheets do V5 e a partir daí a gente vai ver como é que a programação aqui vai perdurar. Mas pelo menos retorna com fichas lore sheets do V5 para de alegria ou não da galera. E para fechar, Vivi, Gilda, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau.